nesse contexto. Muito obrigado. Agradecendo a participação do professor Daniel Sarmento, eu convidaria para assumir a tribuna o advogado doutor Pedro Gordilho. Que também acumula o título de 6 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, traz a experiência de ambas as funções. Senhor ministro Luiz Fux, minha palavra de sincero reconhecimento a Vossa Excelência, que ressalta a excelência dessa iniciativa de nos reunir aqui a todos para juntos meditarmos e refletirmos sobre esse tema tão intrigante na democracia brasileira. Doutora Sandra Curô, que lembrou os grandes avatares do pensamento político contemporâneo de nosso tempo. Georges Birdot, Maurice de Verger, cujos pensamentos continuam tão vivos no nosso tempo. Meus colegas expositores, senhoras e senhores, para a OAB, as doações por pessoas jurídicas para campanhas eleitorais e partidos políticos seriam inconstitucionais. Da mesma forma, os limites fixados para as doações efetuadas por pessoas físicas e até pelos próprios candidatos. Haveria, no texto da ação que nos reúne, afronta aos princípios democrático, republicano, da igualdade e da proporcionalidade. Se fosse possível atender integralmente este pleito formalizado na ADIM, entendo que surgiria a vedação a essas contribuições até que o Congresso Nacional editasse outra disciplina, estabelecendo a possibilidade de contribuição apenas por pessoas naturais e, mesmo assim, de valor extremamente reduzido para permitir a mais ampla participação dos cidadãos no processo eleitoral. Com a ressalva do devido respeito, senhor presidente, ministro Luiz Fux, desta mesa, e a despeito das deficiências amplamente apontadas pelo advogado-geral da União, parece-me relevante apontar para o risco real de vir a ocorrer um resultado diametralmente oposto àquilo pretendido pela nossa instituição e sustentado pela Procuradoria-Geral da República. Com efeito, ao tratar das diferenças na formação do Brasil, em cotejo com outros países, nos quais houve a previsão do financiamento privado das campanhas eleitorais, procurou o doutor Procurador-Geral da República apontar para o fenômeno do patrimonialismo e do coronelismo, como elementos indesejáveis e nocivos à democracia, como descrito com surpreendente atualidade pelo saudoso ministro Vitor Nunes Leal, na sua obra magistral, Coronelismo, Enxada e Voto. Ora, esta proposta veiculada pela nossa instituição e defendida pelo Ministério Público, data vênia, trará, a nosso juízo, uma situação de desigualdade, para favorecer exatamente aqueles que hoje se utilizam com proveito do patrimonialismo e do coronelismo. Serão eles que, de forma imediata, haverão de receber os maiores benefícios, porque os seus eleitores, digo entre aspas isto, aqueles que integram o denominado curral eleitoral, não terão interesse nunca em fazer doações para os novos candidatos, desconhecidos
interessados em ingressar na atividade pública pelo voto. Esses eleitores querem a perpetuidade dos seus coronéis, eles não querem a renovação. A proposta, portanto, está fechando a porta para qualquer novo político ou qualquer nova proposta política. Numa experiência pessoal, anos passados, a serviço da Organização dos Estados Americanos, em países que recobravam o processo democrático, sobretudo na América Central. Tive a oportunidade de ouvir a maior queixa de todos aqueles que desejavam ingressar na vida pública através do processo democrático, que as portas estavam completamente fechadas. Eram dominadas exclusivamente as correntes vitoriosas pelos grandes grupos econômicos, por aqueles que detinham o poder político nas mãos e não permitiam a chegada dos novos, o acesso dos novos. Isso demorou muitos anos até que acontecesse em países como, por exemplo, a Nicarágua, a Guatemala, o Peru também sofreu muito esse dano grave da dificuldade do acesso ao processo político. Na atualidade, as limitações já impostas às contribuições que estão impedindo que novos candidatos e novos partidos, com novos ideais, venham a angariar valores necessários ao financiamento das suas campanhas para torná-los populares e mais conhecidos como eleitores. As últimas eleições presidenciais servem de exemplo vivo do que acabo de trazer ao debate. E constituem essas eleições um exemplo eloquente dessas afirmações que acabo de fazer. Surgiu uma candidata que veio a obter a expressiva terceira colocação, foi a mais votada aqui na capital federal, foi amparada por um partido político tido como partido de vanguarda, veiculando propostas de construção do país de forma sustentável. Mas esse projeto político somente foi viabilizado em razão do patrocínio de uma grande empresa, cuja imagem, no mundo, desta grande empresa, está apoiada exatamente na produção de riqueza de forma sustentável. Se estivesse essa candidata, que trouxe uma proposta de renovação, sem este apoio, é fácil supor que os seus concorrentes, amparados, vamos falar em tese, no coronelismo dos seus líderes já existentes e amplamente conhecidos do Brasil contemporâneo, não teriam dado nenhuma chance, ocupando todos os espaços disponíveis e inviabilizando a presença da candidata com alguma chance de concorrer efetivamente ao êxito, ao proveito nas eleições. Portanto, o maior mal, salvo melhor juízo e com todo respeito àqueles que pensam de forma contrária, não está no financiamento privado das campanhas, mas no financiamento privado realizado de forma oculta e sem limites de gasto, como lembrou o eminente deputado Henrique Fontana. Seria muito mais razoável supor a violação constitucional às limitações impostas nas leis questionadas do que a violação constitucional à possibilidade de financiamento público dos partidos políticos e candidatos com as limitações impostas pelo Poder Legislativo. Manifesto, portanto, senhor presidente, com essa breve exposição, as minhas reservas explícitas à ação intentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradecendo a participação sempre proveitosa do doutor Pedro Gordilho, chamo à tribuna o doutor José Eduardo Alckmin, que também foi ex-ministro do TSE. Eminente subprocuradora-geral eleitoral, minha particular amiga, doutora Sandra Quirô, eminentes expositores, senhoras e senhores, eminente ministro Fux,
parafraseando recente frase de um ilustre ministro do Supremo, venho à tribuna com mais dúvidas do que certezas, mas quero partilhá-las com Vossa Excelência, com o Supremo Tribunal Federal e os eminentes expositores, em função dessa vivência que tenho tido nos últimos anos na militância da advocacia eleitoral. A preocupação maior é a garantia com a igualdade entre os disputantes, sejam os partidos políticos, sejam os candidatos. E a igualdade que se preconiza é a igualdade de meios, de recursos para desenvolver a campanha eleitoral. Quero, antes de mais nada, já que estamos falando em igualdade, de externar uma preocupação que não é própria dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas poderá ser examinada oportuno tempore, que é a dificuldade de, hoje em dia, se fazer campanha eleitoral pelo período de sua duração. As campanhas eleitorais, diferentemente do passado, hoje são extremamente curtas. Se diz que até mesmo para poupar maiores despesas. Mas, na verdade, a mim me parece que uma campanha eleitoral, para ser eficaz, precisa dar oportunidade, ainda mais num país como o Brasil, em que as comunicações não são assim tão fáceis, a leitura de jornal não é um hábito da nossa população, as fontes de informação são limitadas. Eu acho que uma campanha assim tão curta não favorece, aí sim, a igualdade. Ao contrário, normalmente, quem já desfruta de uma posição mais favorável no cenário político, quem todo dia aparece aí nos jornais mais assistidos do país, certamente tem uma grande vantagem. Aliás, não precisamos ir longe. Temos aí um artista conhecido que se tornou campeão de votos do Brasil. Certo, havia também um quê de tentar explorar aí um lado irônico da história, o que já acontecia em outras eleições. Mas por que esse artista? Porque se notabiliza. E aí as fontes de informação são limitadas e acabam desaguando na facilidade que tem alguns candidatos, oriundos, às vezes, de uma base religiosa, de uma base midiática, jogadores de futebol, comentaristas de futebol, artistas de novela, têm uma propensão maior a serem eleitos do que aqueles do comum do povo, gaste o dinheiro que gastar. Essa que é a verdade. Então, essa campanha limitada não facilita realmente que se difunda convenientemente as candidaturas postas. Eu, que já sou mais velho, me lembro bem da campanha de 1989, que era só disputa do cargo de presidente da República e que começou muito tempo antes. Na época, todos conhecíamos todos os candidatos, até aqueles não tão simpáticos assim, a maioria popular. E isso realmente mostra que uma campanha mais longa seria mais conveniente. O financiamento da campanha eleitoral hoje é dado com algumas limitações, mas com relativa liberdade. Pretende-se dar aí um tratamento mais estreito a esse tema. Não sei se é justo dizer que todo vitorioso em campanha eleitoral tem uma ligação espúria com seus financiadores. Examinemos o quadro atual. Hoje, quem está no poder é um partido formado a partir de lideranças sindicais. Portanto, dificilmente se poderá dizer que esse partido tem interesse ideológico em favorecer empresas, pessoas jurídicas, porque exatamente dá-se o oposto. Da liderança sindical, evidentemente, propende a contrariar interesses empresariais. No entanto, é surpreendente, faço uma citação rápida. Vejamos o que aconteceu na última eleição em São Paulo, porque é o maior eleitorado.
O candidato Fernando Haddad conseguiu se financiar com 42 milhões de reais. E o candidato Serra, seu oponente principal, 33 milhões de reais. Ou seja, surpreendentemente, na terra, digamos, que agrega a maior participação do mundo empresarial, o candidato mais bem aquinhoado em termos de financiamento foi exatamente o candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, o que me parece essencial é um pouco questionar, examinar se realmente essa realidade de vinculação entre o exercício do poder e a ligação com financiadores de campanha, de fato, ela é procedente. Não é? Hoje, o segundo maior partido do Brasil, convenhamos, é um partido também de orientação social-democrata. Não há um grande partido, até aqui, ao menos, de orientação, digamos, de um viés liberal mais assumido. Talvez, é claro, pelo nosso problema em função do passado histórico, a identificação com o governo militar, talvez não seja tão fácil, mas o fato é que os dois maiores partidos têm natureza muito semelhante e, portanto, não refletem exatamente essa ideia de que são partidos para defender interesses de seus financiadores. Eu gostaria também de salientar que o grande drama, acho eu, e havemos de concordar, que sofre a campanha eleitoral no Brasil é a pouca eficácia do controle sobre as atividades de campanha e depois das atividades dos governos eleitos. Por que eu estou dizendo isso? Eu faço uma citação sem nenhum propósito aí, emulativo, nada disso, mas Caixa 2, por exemplo, é um combate que ainda precisamos de ter uma estrutura melhor. Temos aí um episódio conhecido, admitido até por quem recebeu os recursos de um recebimento no exterior. Não sei, sinceramente, não acompanho diretamente, porque isso ainda não veio à baila, até onde eu sei, pelo menos, não veio ao conhecimento dos tribunais. Creio que o Ministério Público esteja investigando a fundo esse assunto, não é? Mas houve um marqueteiro que admitiu ter recebido recursos no exterior. Isso é fato. É um fato que se traduz, sim, num ilícito eleitoral. Ilícito para o partido, ilícito para o candidato. E infelizmente, não tivemos uma punição, uma sanção à altura. Talvez venhamos a ter, mas isso é muito deletério. Por quê? Porque esse é o exemplo que acaba ficando para os demais. Aquela coisa de que, bom, todo mundo está fazendo, vou fazer também, né? E é essa eficácia no controle dessas despesas de Caixa 2 que me parece mais essencial. Com relação ao drama da falta de igualdade, eu confesso que acho que já há na lei a solução, que é exatamente cumprir o artigo 17A, que o eminente deputado Fontana nos dá essa boa notícia de que finalmente virá a lume a lei que ali está prevista, não é? Que é exatamente vamos torcer para que sim, né? Que é estabelecer o limite de gastos para cada candidato. Eu acho que essa é a solução mais interessante, ao invés de ficar com preocupação na origem dos recursos, que essa realmente talvez tenha esses efeitos negativos tão bem acentuados pelo Dr. Pedro Gordilho, de impedir um pouco a renovação dos quadros. Eu acho que isso é uma grande realidade, mas se houver limitação dos gastos, aliás, como o Dr. Gordilho também bem acentuou, teríamos uma solução bem mais conveniente. Porque a igualdade que se quer é exatamente na disputa. E, me perdoe aqui que um pigarrinho me pegou.
na disputa. E essa igualdade na disputa se terá pela maior proximidade do volume de gastos entre candidatos, não tanto selecionando qual a origem dos recursos. Eu só quero fazer uma ponderação em relação à observação sobre contribuição dos sindicatos. De fato, a lei proíbe, mas proíbe por uma razão simples, é que os sindicatos arrecadam obrigações compulsórias. Então, aí que estaria a grande questão da proibição de sindicatos. Mas, veja, sindicalizados não são proibidos de fazer doação, né? Assim como a inspiração que possa vir dos sindicatos é viável. Apenas um dado que é das campanhas eleitorais, frequentemente há representações contra as sindicais por privilegiar algum dos lados em campanha. É uma tentação que existe, que a Justiça Eleitoral vem coibindo sempre com muita veemência. Enfim, senhor presidente, ministro Fux, acho que a preservação dos princípios realmente é necessária, mas só quero, se me permite, recordar que também os princípios da soberania do voto, que é exatamente a essência da democracia, e o princípio da liberdade são fundamentais. A soberania do voto será melhor exercida se a propaganda for a mais eficaz possível, a mais ampla e a que permita as melhores informações aos eleitores. E a liberdade incita à ideia de democracia. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais a atenção. Muito obrigado. Agradecendo a participação do Dr. José Eduardo Alckmin, eu agora convidaria para a divisão do tempo os doutores Ricardo Penteado e Paulo Henrique dos Santos Licon, que falarão pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Como são dois, devem dividir o prazo da forma que melhor convier aos expositores. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ilustre processualista, meu colega de tantos congressos, e agora eu como advogado, e Vossa Excelência como ministro consagrado no Supremo Tribunal Federal, um prazer estar aqui. Excelentíssima senhora Subprocuradora-Geral da República, Sandra Quirot, quero aqui parabenizá-la pelo recente artigo publicado na Folha de São Paulo, gostei muito. Fala da liberdade, da importância desse bem que nós temos, supremo, da liberdade. Quero também cumprimentar aqui a secretária da audiência, a doutora Carmen Lilian de Souza, e aqui eu me manifesto não pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, do qual integramos, mas do Instituto dos Advogados de São Paulo, do qual sou vice-presidente, e temos aqui associados de peso, Dr. Pedro Gordilho, Dr. José Eduardo Rangel Alckmin, Dr. Ricardo Penteado. O Instituto dos Advogados de São Paulo foi fundado em 1874, congrega ministros, promotores, procuradores, advogados, fundado por Barão de Ramalho, e com pouco mais de 800 associados, e a sua finalidade é exclusivamente cultural. Então, o Instituto está aqui para ajudar, para auxiliar essa audiência pública. É com esse espírito que se permeou a fala dos excelentíssimos advogados Pedro Gordilho e José Eduardo Rangel Alckmin. Eu quero dizer aqui que temos na Constituição Federal a importância da pessoa jurídica na ordem econômica, como célula produtiva, como responsável por fixação de políticas públicas. Hoje, uma pessoa jurídica não é só responsável pelos ganhos dos seus proprietários, dos seus donos, tem responsabilidade social, e é um ente importantíssimo, sem o qual esse país não se desenvolve. Tem funções, tem obrigações, e paga impostos. É responsável muito por tudo que ocorre no país.
o que se deve coibir sempre é o abuso. É o abuso que se coíbe por meio da lei de improbidade administrativa, com vedação de proibição de contratação no poder público, com multas. O que se deve proibir é a relação tóxica, e não o financiamento de um ente que é importante também para a sociedade. Limitar, e aqui na minha curta fala, o que deve ser feito é aquilo que o excelentíssimo ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Eduardo Alckmin, lembrou que é preciso limitar o valor dos gastos. Assim nós teremos efetiva igualdade. Então, o que nós precisamos, e que eu peço aqui, é liberdade, mas liberdade com responsabilidade, punindo os desvios de pessoas físicas e jurídicas, porque desvios também poderão ocorrer com pessoas físicas, com financiamento exclusivo de pessoas físicas. O que nós precisamos, senhor ministro, é transparência. É sabermos que aquele deputado, aquele representante, foi financiado por tal e qual grupo. Isso que nós precisamos. Então, eu prego pela liberdade, pela igualdade também, permitindo que todos os entes da sociedade participem do processo eleitoral, e não só por isso, pela fraternidade, permitindo que pequenas doações ocorram, que as pessoas físicas possam doar por meio da internet. Falta essa disciplina ainda, já existe algo nascendo, mas falta esse ponto do financiamento, desses pequenos financiamentos, pela internet, por meio de cartões. Então, o que o Instituto dos Advogados de São Paulo postula são essas 3 colunas fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. Sugerimos então, a devolução. Quem somos nós, né, para sugerirmos qualquer coisa? Apenas achamos que isso possa ser um indicativo para o Supremo Tribunal Federal, não é? Dar diretrizes ao Poder Legislativo e estabelecer uma linha correta para um melhor desenvolvimento da campanha eleitoral neste país. Muito obrigado. Agora, agradecendo a participação do doutor Paulo Henrique Lucon, eu convidaria o doutor Ricardo Penteado para a sua exposição. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, eminente procuradora-geral, substituta doutora Sandra Quirot, doutora Carmen Lilian, meus caríssimos companheiros debatedores, senhoras e senhores. O nosso instituto já foi aqui apresentado e venho aqui, em nome dessa instituição longeva, trazer alguma experiência e trazer, principalmente, questionamentos. A discussão aqui vem sendo bastante permeada pela questão da proposta do financiamento público exclusivo de campanha. Eu peço um minuto de reflexão para o seguinte: aqui se apontou muitos defeitos do nosso atual sistema. Há séculos, senhoras e senhores, se apontam muitos defeitos dessa chamada democracia. Winston Churchill já dizia que era o pior dos sistemas, com exceção de todos os demais. A democracia ainda está a dever uma solução mais adequada para este seu grande problema, o seu custeio. Nós estamos aqui falando do custeio da democracia. Como nós poderíamos falar aqui, senhor ministro Luiz Fux, do custeio da cultura, do custeio da saúde, do custeio de tantas outras necessidades humanas. E a democracia é uma delas. Seria lícito aqui nós proibirmos, porque poderia haver uma permeação do interesse econômico, o financiamento privado na cultura, o financiamento privado da saúde? Uma das preocupações levantadas, inclusive, com grande ênfase pelo Ministério Público foi o seguinte, e, aliás, é o que abre um capítulo importante da petição inicial da OAB, a relação tóxica entre o poder econômico e a atuação dos agentes públicos. Eu
permito-me localizar melhor este enorme problema e dizer, isso tem muito mais que ver com a gestão da coisa pública do que com o processo eleitoral. Eu pergunto a todos, será que o poder econômico e o interesse corrupto vai deixar o poder público em paz, ainda que a gente proíba as empresas de financiar uma campanha eleitoral? Será que as empresas elas não vão continuar tentando a atuação do poder público nesta ou naquela direção? Eu gostaria que não, gostaria que a solução fosse essa. Se fosse, eu adotava de imediato, senhor presidente. Mas não é esta. O financiamento é algo que, em primeiro lugar, está a custear uma grande necessidade, é a democracia. A democracia tem um custo. E dividir esse custo com a sociedade não é um problema, pensamos nós. Ao contrário, o financiamento público exclusivo levaria à seguinte questão: todas as propostas que tramitam hoje no Congresso, elas não respondem a um questionamento, que é o da igualdade, e que aqui se fala tanto. Como é que o dinheiro, se o Estado fosse o único autorizado a financiar as campanhas públicas, como é que esse dinheiro seria distribuído entre os candidatos? As propostas hoje tramitando no Congresso, elas todas têm como base a atual representação dos partidos políticos. Portanto, o resultado não seria outro, senão a perpetuação desses partidos que estão hoje já em maioria. A única possibilidade de se tratar desigualmente candidaturas não pode partir do Estado. Ela tem que partir da sociedade. Se o Estado não for capaz de financiar igualmente cada uma das candidaturas, e as propostas todas desigualam as candidaturas, então eu só posso pensar o seguinte: nós estamos substituindo a sociedade viva, presente, atuante, por um Estado que vai apresentar candidatos de diversas categorias diferentes. A mobilidade política que nós temos verificado, eminente ministro Luiz Fux, nos últimos 20 anos, se ela resultou, em parte, do financiamento de campanha, eu estou vendo que esta mobilidade ela foi até aqui saudável. Porquanto a sociedade tem aprovado, eu não tiro a legitimidade de nenhum eleito no Congresso Nacional e nem daqueles que ocupam os postos do Executivo. E eles foram financiados com o atual sistema, cheio, pleno de defeitos. Por último, eminente ministro Luiz Fux, eu quero externar aqui uma preocupação. Se nós trouxermos este assunto do financiamento das campanhas para um nível constitucional, conforme sugerido por esta ação, nós vamos engessar o Congresso Nacional em todas as suas iniciativas para legislar a esse respeito. Esta é uma matéria com todas as vênias, que deve ser tratada pelas leis ordinárias e que deve ser tratada pelo Congresso Nacional, que viabilizará soluções de acordo com os mandos, pressões da sociedade civil. Eu sei que uma questão é de difícil solução, não é rápida, mas também não é jabuticaba, ou seja, não é um problema apenas brasileiro. E a última vez que nós proibimos o financiamento das pessoas jurídicas em campanhas eleitorais resultou numa certa operação Uruguai, que nós todos bem conhecemos. O Caixa 2 poderá existir sempre. A melhor solução é a luz do sol, senhor presidente. Eminente ministro Luiz Fux, a luz do sol é o melhor desinfetante. Aqui mencionou o deputado Henrique Fontana os custos de campanha, como eles subiram em grande escalada. Eu penso que isto é uma cogitação, é uma hipótese.
Eu gostaria de levantar outra hipótese. As campanhas têm sido mais declaradas. Eu não penso que as campanhas tenham encarecido. Elas estão mais declaradas, elas estão mais transparentes e, portanto, elas estão, no papel, mais vistosas. Porque na televisão, nas ruas, etc., elas me parecem muito semelhantes a dos últimos 15, 20 anos. Senhor presidente, creio que o meu tempo esteja a esgotar, mas a nossa fala serve mais para um contraponto reflexivo. E com o risco de que uma decisão hoje crie um vácuo e uma grande dificuldade para que o Congresso Nacional, como Casa Legislativa, venha legitimamente legislar a esse respeito. É preciso dar, nesse tema, uma razoável liberdade para a legislação. Muito obrigado, portanto. Agradecendo a intervenção do doutor Ricardo Penteado, eu chamo para assumir a tribuna o último expositor dessa primeira parte, antes do intervalo, o doutor César Brito, que fala